Olá, vamos dar sequência ao nosso estudo sobre musicografia Braille. Tá? A gente já viu Cela Braille, quem foi Luiz Braille, um pouquinho da história dele. A gente já viu o alfabeto Braille, notas e pausas. Tá? E hoje, agora, nessa aula do módulo 2, aula 1 do módulo 2, a gente vai ver sobre sinais de oitava e claves. Tá bom? Vamos para a tela aqui do computador. Então, a gente tem sinais de oitava. Tá? Os sinais de oitava são representados, tal como a sétima série da ordem Braille, da seguinte maneira: sinal da primeira oitava, ponto 4, segunda oitava, ponto 4 e 5, terceira oitava, ponto 4, 5, 6, quarta oitava, ponto 5, quinta oitava, ponto 4 e 6, sexta oitava, ponto 5 e 6, sétima oitava, ponto 6, tá? Porque são importantes, né, os sinais de oitava. Antes de toda nota musicografia Braille, a gente vai precisar inseri-los, tá? E é muito importante que a gente aprenda todos, né? Mas a gente vai ter 2 ou 3 mais usuais, tá bom? Para notas abaixo da primeira oitava, temos a repetição do sinal da primeira oitava. Assim como para as notas acima da sétima oitava, temos a duplicação do sinal, da maneira apresentada a seguir. Então, para notas abaixo da primeira oitava, eu duplico o sinal de primeira oitava. Poucos instrumentos têm essa nota, tá bom? Acho que o piano e algum outro que eu não vou lembrar. E acima da sétima oitava, eu tenho a duplicação do sinal de sétima oitava, assim também como são poucos instrumentos que conseguem reproduzir essa altura, tá bom? Quando necessário, os sinais de oitava sempre serão inseridos diretamente antes da nota musical, antes da primeira nota de uma canção. Deve-se sempre inserir o respectivo sinal de oitava, tá? Então a regra diz, não é antes de toda nota que eu vou precisar inserir o sinal de oitava, a gente vai aprender as regrinhas, tá? E antes da primeira nota de uma canção, deve-se sempre inserir o respectivo sinal de oitava, tá? Na grafia tradicional em tinta, o dó central, nota de referência para a escrita musical, está disposto na terceira oitava, então com o famoso dó 3, né? Porém, essa mesma nota na musicografia Braille é representada na quarta oitava. Este fato parte do piano como referência. Então, o dó 3 de uma canção tradicional da escrita da música, na musicografia Braille é o dó 4, tá? Então a gente escreve como quarta oitava. É como se fosse um sistema transposto? Tá? Isso deve-se ao fato de ter o piano como referência, e lá o dó 3 na verdade, é o quarto dó, e porque o sistema Braille foi criado na Europa, né? E lá eles têm uma forma diferente de pensar, de organizar a questão das oitavas, tá bom? A primeira nota de uma obra musical sempre deve vir acompanhada do sinal de oitava, e a inserção de outros sinais de oitava está condicionado ao intervalo gerado entre as notas ao longo da melodia, seja ascendente ou descendente. Então vamos para as regrinhas de como, quando inserir o sinal de oitava. A gente entendeu que sempre antes da primeira nota de uma música, eu devo inserir o sinal de oitava. Mas eu devo inserir antes de todas as notas? Não, há regras, tá? Isso vai depender do intervalo gerado entre as notas, seja ascendente ou descendente. Vamos observar as regras. Assim, temos as 3 normas. Quando o intervalo entre as notas for de segunda ou terceira, não é necessário o uso do sinal de oitava antes da segunda nota. Por exemplo, se eu tenho um dó e a próxima nota é um ré, gerando intervalo de segunda, eu não preciso inserir o sinal de oitava antes do ré, apenas antes do dó, se ela for a primeira nota da música, tá bom? Se eu tiver um dó, lá, se o lá for descendente, intervalo de terça, eu não preciso colocar o sinal de oitava antes do lá, tá? Isso a gente vai aprender facinho na prática, tá bom? Então, intervalos de segunda e terça, eu nunca preciso colocar o sinal de oitava, tá bom? Antes da segunda nota. Quando o intervalo for de quarta ou quinta, usamos o sinal de oitava apenas se a segunda nota estiver em uma oitava diferente da primeira nota. Por exemplo, dó, sol, ascendente, então tem um intervalo de quinta. Está dentro da mesma oitava?
Sim, então não preciso colocar o sinal de oitava, tá? Porém, se esse Sol for uma oitava abaixo, Dó, Sol descendente, forma intervalo de quarta descendente, eu preciso colocar o sinal de oitava antes do Sol, porque ele está em oitava diferente. Então, intervalos de quartas e quintas, eu só adiciono o sinal de oitava antes da segunda nota, se estiverem em oitavas diferentes, tá bom? E terceira e última regra, quando o intervalo for de sexta, sétima ou superior, sempre devemos adicionar o sinal de oitava antes da segunda nota, tá? Por exemplo, no intervalo de sexta, Dó, Lá, ascendente, eu sempre preciso colocar o sinal de oitava antes do Lá, mesmo que esteja na mesma oitava. Por quê? Se eu não colocar, quem está lendo a musicografia Braille vai entender que é um intervalo de terça descendente, que esse Lá é abaixo e não um Lá acima, ascendente. Tá bom? Então isso é muito importante de ter esse conhecimento sobre os intervalos, tá bom? Facinho, estudo teórico da música. Antes de seguir para as claves, então reforçando as regras. A gente tem primeira regra do sinal de oitava dos intervalos. Intervalo de segunda e terça, não coloco. Não preciso com o sinal de oitava antes da segunda nota. Intervalos de quarta e quinta, só insiro o sinal de oitava se tiver em oitavas diferentes, tá? Antes da nota. E intervalos de sexta ou superior, sempre adiciono o sinal de oitava. Tá bom? A gente vai já praticar, ver isso na prática como funciona. E agora a gente tem as claves. Em Braille, as claves são organizadas em sinais compostos por 3 células Braille. E aí volto lá na primeira aula do módulo 1 que eu falei isso. A limitação do sistema Braille, né, de ter apenas 63 possibilidades diferentes, e eu ter que aglutinar mais células Braille para formar algum símbolo específico. Então eu tenho as claves, são exemplos desses símbolos formados, sinais compostos formados por 3 células, tá? E são fixadas apenas uma vez no início do trecho musical, tá bom? Por exemplo, na partitura tradicional, em tinta, né, a gente tem sempre a clave no início de cada sistema. Na musicografia Braille, não. Eu tenho a clave apenas no início da canção, tá bom? Então aqui são as mais comuns, clave de Sol, clave de Fá e clave de Dó. Clave de Sol tem os pontos 3, 4, 5, 3, 4, 1, 2, 3, tá? Para a clave de Sol, e é a que vocês vão mais utilizar. Para a clave de Fá, tem os pontos 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. E para a clave de Dó, eu tenho os pontos 3, 4, 5, 3, 4, 6, 1, 2, 3. Dica, como eu posso aprender isso mais fácil, mais rápido, né? Vejamos, se eu comparar os sinais de uma clave para outra, a única célula que altera é apenas a célula do meio, tá? Então, a primeira célula e a terceira são exatamente iguais. São os pontos 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Então, só tem alteração na célula do meio, tá? Outra coisa que a gente pode levar em consideração, a clave é realmente importante? Depende. Pelas orientações do Manual Internacional de Musicografia Braille, o uso da clave é meio que facultativo. Por quê? A clave serve para me dizer quais são as notas da linha dos espaços, quais são as oitavas, quais são o timbre do meu instrumento. Como a musicografia Braille já possui o sinal de oitava e a nota já me diz valor rítmico, a nota já é na altura fixa, a clave meio que cai por terra a sua utilização. Não faz muito sentido. Porém, quando a gente está no processo de transcrição, a gente tem que ser o máximo fiel ao que está escrito em tinta. Então, se possui a clave na partitura em tinta, eu também tenho que trazer ela para a partitura em Braille para uma questão de comunicação, tá? Desse aluno ou desse professor com deficiência visual. Tá bom? Tanto que há exemplos no Manual Internacional, né, e algumas partituras que vocês vão ver, né, produzidas em alguns países da Europa, em outros locais da América Latina, eles não utilizam sinal de clave, apenas indicação de compasso e armadura de clave. Tá? Mas vamos lá, vamos para a atividade prática. Então a gente vai praticar oitavas e claves. Vou mostrar para vocês aqui agora o software, tá? E eu vou dividir a tela do meu computador em duas, tá? Horizontalmente. Então eu tenho aqui um PDF aberto
de um exemplo bem simples, bem elementar, de uma canção, de um livro chamado Ciranda das Seis Cordas, que é um livro para crianças trabalharem no início do violão, tá? E tenho aqui o Music Braille aberto. Lembrando, como eu falei na aula passada, a gente vai ter uma aula específica do software Music Braille, tá? Aqui eu estou com ele aberto, mas eu vou usar ele mais como exemplo para vocês, tá? Lembrando, para facilitar aqui, e é o que o software sempre vai requerer, né? Ou vai ser mais interessante que vocês utilizem, é a digitação PERGS. Então, vou apertar F11, ele vai estar no modo digitação PERGS utilizado. Pronto, então, o primeiro símbolo que eu tenho aqui, nesse exercício, clave de Sol. Quais são os pontos da clave de Sol? Eu vou voltar lá na minha tabelinha, se eu não souber, né? E vou digitar 3, 4, 5, 3, 4, 1, 2, 3. Dou espaço, clave de Sol. Tá bom? Próxima, o que eu posso digitar? Aqui tem a forma de compasso, 4 sobre 4. A gente não aprendeu ainda, então a gente não vai inserir, tá bom? Aqui a primeira nota da minha música é um Mi da quarta oitava, tá? Então, na musicografia Braille, eu vou ter que inserir o sinal de quinta oitava, tá bom? Oitava acima. Então, o ponto da quinta oitava. Vamos voltar lá para a apresentação. A gente rever aqui a tabelinha. Ponto. Terceira, quarta e quinta são os mais usuais, tá bom? Então, aqui, quinta oitava, formado pelos pontos 4 e 6. Então, vamos voltar lá para o software e para o programa para digitar. Já estou no modo de digitação PEX, então eu vou apertar os pontos 4 e 6 ao mesmo tempo. Tá? O software tem um retorno sonoro, que ele não está desativado, intencionalmente, tá bom? Só na aula dele que eu vou explicar para vocês. E ele tem a visualização da partitura aqui embaixo, que também está escondida assim porque eu diminuí a tela, mas eu mostro já para vocês, tá bom? Quinta e oitava. Então vamos lá, qual é a primeira nota do nosso exercício? Aqui eu peguei um exercício bem simples, bem elementar, utilizando apenas semínimas, e utilizando apenas duas notas, Mi e o Fá. Vamos lá. O Mi é formado pelos pontos, o Mi colcheia no caso, né? Formado pelos pontos 1, 2, 4. Para ele ser semínima, eu tenho que adicionar o ponto 6. Já o Fá é formado pelos pontos 1, 2, 4 e 5. Para ele tornar semínima, eu tenho que adicionar o ponto 6. Então vamos lá. Mi semínima, então, é formado pelos pontos 1, 2, 4 e 6. Vou digitar. 1, 2, 4, 6. Mi semínima, Mi semínima, Mi semínima, Mi semínima. Tá, terminou o compasso. O que eu faço? Dou um espaço no teclado do nosso computador. Tá? Se eu estiver escrevendo na máquina PEX, também vou dar um espaço. Se eu estiver na reglete, que é com uma régua assim, que eu perfuro o papel, né? Também vou deixar uma cela vazia. Se eu estiver na cela Braille, né, em tinta para escrever, também vou pular uma cela Braille, vou deixar um espaço vazio. Tá bom? Próximo compasso eu tenho 4 vezes o Fá semínima. Então vamos lá. Fá semínima, como a gente viu, é formado pelos pontos 1, 2, 4, 5, 6. Então vamos lá digitar. Lembrando, são 5 teclas ao mesmo tempo, né? São 5 pontos. Então se o software o Windows não reconhecer, aí eu vou meio que digitar dedilhando, tá bom? Eu já faço isso naturalmente. Mas eu vou fazer aqui todos uma vez para ver. Reconheceu. Tá? Pronto. 4 vezes o Fá semínima. E aí eu vou dar um espaço e vou repetir. O Mi 4 vezes, o Fá, e aí a gente vai fazendo, tá bom? Então tem o Mi semínima 4 vezes, depois o Fá semínima 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Tá. Importante. Se você é uma pessoa com deficiência visual e está utilizando o software Music Braille, você pode estar utilizando ele como leitor de tela, né, junto ao NVDA, e ele também tem um leitor de telas próprio, que eu vou explicar no último módulo, tá? Que aí ele vai estar dando o feedback. Naturalmente, ele já dá o feedback do que está acontecendo, sonoro. Aqui está desativado nesse exemplo,
tá? Mas ele dá um feedback de como se você é um professor ou um estudante de música sem deficiência visual, que está ajudando alguém com deficiência visual, no momento de transcrição é importante que você antecipe algumas coisas, né? Então sempre fala a nota, o valor rítmico, quantas vezes ele repete, para que fique mais fácil do estudante escrever isso e entender, né? Então aqui eu tenho clave de sol, aqui eu tenho 4x4, que a gente não aprendeu ainda, na próxima aula a gente vai ver. Tenho mi semínima, então posso já, bissemínima 4 vezes, então já posso facilitar. Espaço, né? Ou então barra de compasso, Fá semínima 4 vezes, a gente já vai simplificando e vai ficar mais rápido a transcrição da pessoa com deficiência visual, tá bom? Eu vou aqui é só um exemplo da escrita, e veja uma coisa, eu vou maximizar aqui o software, o Buzi Braille, sai do F11, vou maximizar, tá bom? Vejamos uma coisa, aqui ele está numa função de baixa visão, então ele está com os pontos bem grandes, tá? Para facilitar a visualização de vocês. Então, tem uma clave de sol, tem um sinal de oitava. Vejam que aqui na parte inferior do software, eu tenho um modo de visualização da partitura em tinta. Então, eu tenho mi, fá, tá? O mi e fá são intervalos, é um intervalo de segunda. Então, não preciso colocar sinal de oitava antes do fá. Mas agora vamos imaginar que esse intervalo fosse o fá fosse descendente, fosse um intervalo de sétima descendente. Então eu vou aqui com o cursor antes do fá, eu vou colocar o sinal de oitava abaixo. Se eu estou na quinta oitava, então eu vou colocar o sinal de quarta oitava. Só para a gente ver como seria. Opa! Veja na visualização que ele mudou tudo. Então eu estava lá no mi, da quinta oitava, e baixou para um fá da quarta oitava. Tá? Porque eu coloquei o sinal de oitava, ele entendeu que mudou, porque agora eu quero um intervalo de sétima. E todas as outras notas na sequência foram juntas. Por quê? Se eu estou lá, desci um fá, o próximo mi não vai ser uma sétima acima. Se eu não colocar o sinal de oitava, ele vai ser uma segunda descendente. Tá? Vamos lá, vamos imaginar que o mi vai voltar para a oitava de cima. Então, vou repetir o sinal de quinta oitava. O próximo compasso, que eu tenho um fá, também já subiu automaticamente, pela questão do intervalo. Então, eu criei intervalo de sétima, intencionalmente, né, do mi para o fá e do fá para o mi. E agora, do mi para o próximo fá, eu não coloquei sinal de oitava. E aí ficou um intervalo de segunda, né? Vamos ver os exemplos que eu dei para vocês. Aqui eu vou apagar esse trecho que a gente transcreveu do Cirano das 6 cordas e vou criar outro exemplo, né? Vamos lá, imagine que a gente está oitava central. Eu tenho um dó semibreve. Eu não coloquei o sinal de oitava. Um momento. Oitava central. Sempre, detalhe, né, que a gente viu lá na regra, sempre o intervalo, o sinal de oitava vem antes da nota, não vem depois, vem antes da nota, né? E eu tenho a representação aqui, o dó semibreve. Vamos dar um exemplo. Se eu escrever, vou dar um espaço, se eu escrever um ré semínima, ele parece vizinho. Agora, se eu escrever um sol semínima, ele vai aparecer dentro da mesma oitava, porque é um intervalo de quinta. Agora, se eu quiser uma quarta descendente, eu vou ter que colocar o sinal de terceira oitava, escrever um sol, por exemplo, abaixo. E eu tenho um intervalo de quarta. Tá? Se eu apagar esse sinal de oitava, ele já vai aparecer uma quinta ascendente de cara. Tá bom? E aí, os intervalos são organizados e gerados a partir de cada nota. Então, não é do dó para cada nota ou da primeira nota para cada nota, e sim da nota que vem anterior para a nota que vem na sequência. Tá? Então, sempre vai ser pensado assim, se eu tenho um dó semibreve, vamos dizer que eu tenha um lá semínimo, eu coloquei aqui. Se eu não indiquei sinal de oitava, ele já desceu uma terça, automaticamente, porque ele entende que se não tem sinal de oitava, é um intervalo de terça descendente. Para eu escrever um lá acima, eu preciso indicar o sinal de oitava. Aqui de quinta oitava, eu vou colocar um lá semibreve. Tá? Perdão.
quinta, oitava. No caso do intervalo de sexta, né? Perdão. No caso do intervalo de sexta, eu vou colocar o sinal da mesma oitava, que é a quarta oitava de novo, e a nota. Tá? Se eu não colocar sinal de oitava, entende que é uma terça. Para eu entender que é um intervalo de sexta, eu preciso colocar o sinal da mesma oitava que está dentro. No caso aqui, a quarta oitava. Tá bom? Eu preciso fazer essas indicações. O software é bastante importante porque essas regras já fazem parte da arquitetura do programa. Então, tipo assim, se você errar, o software vai identificar, o software vai lhe apresentar o erro, tá? Ele vai executar a melodia de forma errada, ele vai aqui na visualização mostrar que está errado, tá? Então, essa questão da oitava é importante que vocês aprendam, e caso vocês errem alguma coisa, o software vai reconhecer e vai lhe mostrar, tá? Existem outras formas de inserir as notas, existem outras formas de inserir as claves, mas a gente vai aprender isso na utilização do software, tá? Lembrando que são as 3 claves, os sinais a gente aprendeu as 7 oitavas, notas abaixo da primeira oitava, notas acima da sétima oitava, e aprendeu também as 3 regras. São 3 regras muito importantes da utilização da oitava. Primeira regra, intervalo de segunda e terça não adicione o sinal de oitava. Intervalos de quarta e quinta apenas se tiver em oitava diferente. E intervalo de sexta ou superior, pode ser de 12ª, 13ª, eu sempre preciso indicar o sinal de oitava antes da segunda nota, tá? E a oitava daquela nota, tá bom? Então, o sinal de oitava sempre vem antes. Isso é muito importante para o processo de leitura. Se você está lendo um trecho, né, como eu usei aquele exemplo lá do Cirano das 6 cordas, para uma pessoa com deficiência visual que está transcrevendo, você precisa falar o sinal de oitava antes. Isso é muito importante. Você tem que pensar como se você estivesse transcrevendo e a ordem que os símbolos aparecem, os signos aparecem, tanto na partitura em tinta quanto na sua apresentação na partitura em braille. Tá bom? Por hoje é só. Essa é a nossa aula sobre oitavas e claves. Na sequência, a gente tem uma outra aula desse módulo, tá bom? Com outro processo de transcrição para a gente ver esses exemplos na prática. Eu sempre vou estar utilizando o Use Braille para a gente estudar, tá bom? Mas aí na sua casa você pode usar máquina PERC, você pode usar Reglete, você pode usar Cela Braille, que vai estar disponível junto ao material de apoio de vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.